Ok, vamos retomar aqui a aula, mas com direito penal. Vamos lá. Gente, eu não pretendo hoje me alongar nos crimes, tá? Porque chega a ser não producente. Primeiro, eu penso assim. Se eu falar, olha, vou dar aula agora, mas só vai cair na M2. Poxa, meu, né? Você está perdendo tempo, você podia estar começando a fazer um trabalho, né? Fazer as perguntas, estudar, rever as aulas anteriores, tá? Então, hoje, nós vamos ver, basicamente, 3 artigos. 339, 340, 341. Basicamente, ou 2 até, tá? Muito bom. Antes de começarmos, eu só queria verificar um negocito só. Certo. Vamos lá. Denunciação caluniosa. Vamos lá. Artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime que o sabe inocente. Reclusão de 2 a 8 anos, uma pena alta. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 6ª parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. É mais difícil, né? Encontrar a pessoa. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção penal. Bem, primeiro ponto é o seguinte. Quando você fala dar ensejo da causa, né? Bem, lembrando que esse crime foi alterado, já faz tempo já, mas não nasceu no Código Penal com esse formato. Ele foi alterado no começo dos anos 2000, precisamente no ano 2000, tá? Ele foi alterado e inserido aí algumas modalidades, né, de inquérito civil que não tinha antigamente, enfim. Bem, qual que é o lance aqui? Eu vou trabalhar com vocês analisando perguntas, tá? Que dentro dessas perguntas de agora, eu vou pedir para que vocês façam aí, mas eu vou responder todas agora, porque é uma maneira de nós esmiuçarmos esse crime. Esse crime não é tão fácil. Tá? Até porque quando você casa com o próximo, comunicação falsa de crime, você fala, caramba, qual que é a diferença dos dois? Tá? Então, por isso que eu falei, e na verdade é a tríplice, né? Denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime ou contravenção e autoacusação falsa. Depois muda um pouco, né? Então, na verdade, retiro o que eu disse, nós vamos falar até o 341, tá bom? Que é uma maneira de nós... Isso, 341. São 3 artigos, mas eles são muito interligados, mas totalmente diferentes, tá? Então vamos lá. Analisando, dar causa, o que significa? Significa iniciar, causar, originar, provocar, né? Provocar. O que? A instauração de investigação policial. Muito bom. Vamos ver. Antes de começarmos a falar, passar um pouquinho para vocês da parte doutrinária, que é importante. Então, quiser colocar aí, a denunciação caluniosa, ela pode se dar de 2 formas. Ela pode ser, direta ou indireta. Direta, quando o próprio agente
da causa, que é de forma verbal ou escrita, quando o próprio agente da causa, né? Depois, a indireta. A indireta. Quando a gente faz com que a notícia chegue até a autoridade policial, até a autoridade, para nós vamos ver quem que é essa autoridade, inclusive, por qualquer meio. E-mail, carta anônima, né? Muito bem. Vamos lá. Primeira pergunta, que é uma pergunta importante. Dar causa à instauração de investigação policial. Professor, basta o BO? Tem que ter inquérito policial? Porque, na verdade, o inquérito policial é a peça com que o delegado de polícia vai investigar. Pergunto para vocês, é necessário ter inquérito policial? Não. Não precisa. Bem, se você der uma olhada no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, lá ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês, né? É o que a gente chama de VIP, né? VIP não, VPI, perdão, VPI. Quer ver? Vamos lá. Código de Processo Penal, artigo 5º, parágrafo 3º. É isso mesmo? É, isso mesmo. O 5º fala de como se inicia o inquérito policial, tá? Mas ele fala no parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, verificação de procedência das informações, VPI. Isso aqui é muito importante em processo penal, vocês com certeza já viram isso aí. É o seguinte, quando você pode, quer ver? Você pode chegar para mim hoje e digo para mim, eu mesmo, enquanto delegado. Você pode falar assim, ó, meu negócio é o seguinte, na rua tal, aconteceu um crime assim assado, foi um roubo, foi um furto, enfim. Daí eu chego para minha equipe e falo assim, gente, chegou meu conhecimento, um particular me procurou, tal, vamos investigar. Porque chegou essa, eu não tenho nem BO. E aí eu falo, chegou meu conhecimento, papapá, né? Determino ao senhor investigador de polícia que proceda à verificação das informações prestadas. Não tem BO. E eu, deflagrei uma investigação. Tá consumado o crime, tá? Se for mentira dele. Tá? Dar causa, ensejo, né? Se ele estiver mentindo. Tá consumado. Então eu queria que vocês marcassem a palavra VPI, artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Ok? Do Código de Processo Penal. Maravilha? Vamos voltar para o nosso Código Penal. Então, ó, primeira pergunta, instauração de investigação policial precisa de inquérito? Resposta, não, nem de BO. Nem de BO. Professor, eu li numa doutrina que fala que precisa. Vamos lá. Primeiro, tá errado. Tá errado. Não é que tá errado. Ah, quer dizer que o senhor é o dono da razão? Não. Vou explicar por que tá errado. Quando você deflagra uma investigação, você está movimentando a máquina estatal. Ali eu vou ter um dispêndio de viatura, de policiais, por uma coisa que vamos supor que seja o caso aqui, que é falso. Então isso não pode. Eu vou estar utilizando a máquina pública, o aparelho policialesco,
de forma totalmente desnecessária. Tá? Então, como há essa possibilidade da verificação de procedência, né, das informações, VPI, lá no Código de Processo Penal, que é uma lei federal, então eu estou cumprindo a lei. Ó, faz o seguinte, faz um BO. Não tem problema, pode fazer. Ou eu não, falo, não, vem aqui, vou verificar as informações. Aí pego, depois eu falo, puta, é quente, realmente. Era um cativeiro, foi lá, tinha... Pô, a gente faz né, vai investigar. Tudo bem? Tranquilos? Então vamos lá. 339, vou deixar aqui na tela para poder ficar tranquilo. Processo judicial abrange o processo penal e o processo civil. Dar causa de investigação administrativa, sindicância ou procedimento administrativo. É crime. Vimos até aqui no código, tá? No código. Tem uma observação aqui, qual que é, Cursino? Inquérito civil é investigação administrativa, né? Nós temos um problema com o inquérito civil, apesar que ele fala, né? Inquérito civil, não há nenhum problema. Ok, comunicação falsa de crime. A pessoa inventa um crime, mas não faz imputação a ninguém. Dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade contra alguém, imputando-lhe crime que o sabe inocente. Olha lá, a pergunta é, a pessoa inventa um crime. Homem que cortou o próprio braço para receber seguro e disse que foi vítima de roubo. Roubo ou teria desconhecida. Bem, isso aí nós vamos ver daqui a pouco, mas vai ser uma comunicação falsa de crime, que depois eu quero conversar com vocês a diferença entre denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime. Ok? Muito bom. A denunciação caluniosa ela pode ocorrer de duas formas. Primeiro, o crime realmente aconteceu, mas o denunciado não participou. Tá? O agente inventa um crime e atribui a determinada pessoa. Certo? Inventa um crime que é o mais comum. Né? Eu vou dar exemplo aqui, e aqui vem a minha preocupação com um crime bárbaro, que é o estupro. Mas com a mesma forma hedionda, que é o crime de estupro, ele deve ser tratado também com o rigor da lei. A diferença é que quando você imputa um crime a alguém, certo? Imputa um crime a alguém, você falou, fulano de tal cometeu estupro. Se ele for condenado, a pena é de 6 a 10. E se for mentira, acabou com a vida do cara, e você responde por denunciação caluniosa, pena de 2 a 8. Aqui, sugiro, eu imputei, não estou querendo falar, mas vou falar. O problema dos BOs de estupro de vulnerável e do BO de estupro quando envolve adultos, né, numa situação de término, né? Durante os meus 20 anos como delegado de polícia, eu infelizmente pude presenciar na minha frente, vi muitos casos de estupro verdadeiros. Esse eu não quero nem comentar. Agora me doeu também, né, o estupro que não ocorreu. Sabe? Aquele término, tá? Uma vez eu peguei um caso, não vou nem contar onde foi, como foi, quem foi, muito menos. Mas foi mais ou menos assim. Vai, volta, voltou naquela, tal. E a mulher, acho que não tem nada a ver com contar isso aqui agora, vai perder tempo. Enfim, a mulher falou que foi estuprada pelo ex-namorado. Ela foi lá, pum, falou, foi o cara que me estuprou, quem que é? É o Rogério, que mora na rua de trás. O Rogério, ele mesmo. E o Rogério era ex-namorado. Não, seu ex-namorado era o caçamba, parceiro, não é nada, não. Papapá, flagrante. Vai pro
o pérola abaixo, volta, né? Tem vestígios de penetração. Acabou. No dia seguinte, ou 2 dias depois, acho que ela se arrependeu e disse que a relação foi consentida. Legal, né? E o outro caso, é caso de separação, aí a criança vai com o pai, aí a mãe descobre que... Eu tô falando mãe, e não é nada... Pode ser o contrário também. Pode ser, não, é o contrário, né? O homem também. A mulher arranjou um novo namorado, ele fica puto, vem de casa e fala, eu acho que é o novo padrasto dela, o cara é meio assim, meio assado. Eu verifiquei que as partes íntimas da minha filhinha, do meu filhinho, né, o ânus, a vagininha, tal, tá vermelhinho, pronto, vai lá e faz o BO. Aconteceu, é porcaria nenhuma. Foi o que eu disse. Respeito muito, né, o estupro, pelo amor de Deus, é um crime mais horroroso. Mas também quando não houve, parceiro, eu vou contar pra vocês, hein. A irritação é a mesma. Vamos lá. O mesmo fato, tá tranquilo, já falamos sobre isso. Legal. Tá. Outra pergunta interessantíssima. Essa é legal. Se a denunciação caluniosa for praticada no interrogatório policial ou judicial, o crime? Resposta: não. Eu, para me defender, eu dou instauração a inquérito policial, tal, que eu sei, mas eu tô me defendendo. É a autodefesa, tá? Isso é outra coisa que eu não engulo também, velho. Ninguém tem o direito de mentir, cara. O negócio de autodefesa no Brasil é papagaiada. Mentiu, vai em cana. Pronto. Igual a testemunha. Adverte o cara, falou, eu sei que eu tô falando aqui, né? É só desabafo, tá? É aula de penal. Se eu fosse professor de processo penal, eu daria um outro conceito. Mas é duro. Bem, vamos lá. Muito bom. Quando que se consuma o delito? Se uma pessoa fizer a imputação pensando que fulano é inocente e depois se descobre que ele é culpado, há o crime de denunciação? Perguntinha que eu vou deixar para vocês. Tá bom? Próxima aula eu respondo. Não vou não. Vai que eu pergunto na prova, né? Aqui é o seguinte. Você tem que analisar o crime sob o critério subjetivo e objetivo. Tá? Eu fiz uma imputação pensando que fulano é inocente. Mas, na verdade, depois descobre que ele é culpado. Para a maioria da doutrina, não ocorre o crime. Tá? Não ocorre o crime. Desculpa, ocorre o crime. Por quê? Porque nessa circunstância... Desculpa, gente, estou viajando. Não há o crime. Eu estou confundindo. Porque, na verdade, ele é culpado. Não há o crime. Tá? Não há o crime. Porque, de fato, a imputação não é falsa, e sim verdadeira. Tá bom? Me desculpa pela confusão. Consumação. Quando se consuma o delito? Com a investigação. Basta eu dar um despacho ao investigador de polícia para uma ordem de serviço, né, que se chama ordem de serviço para que ele, né, comece as investigações a respeito do fato imputado, mesmo que seja verbal. Tá bom? Consuma-se aí. A tentativa é possível? É possível. É possível. É possível. Outra pergunta. Do verbo haver. Do verbo haver. Arrependimento eficaz na denunciação caluniosa? Resposta: sim. Sim. Ele lavra o boletim de ocorrência. Não foi dada. Porque, gente, você tem que entender uma coisa. Como é que funciona a investigação? Eu lavro um boletim, que nem hoje. Eu fiquei no plantão da central de Itaquá. Eu não sou responsável
pela investigação de nenhum dos casos que ali foram relatados para mim. Isso aí vai ser um outro delegado que vai investigar. Então eu pego, faço o boletim de ocorrência e coloco apreciação do delegado titular. Acabei hoje, por exemplo, meu último boletim foi 8h15 da noite. Certo? Amanhã vai chegar nas mãos do titular. O titular vai determinar. Vamos supor que nessa madrugada ele fale: caramba, eu vou, pensando bem, assistir a aula do Cursino aqui. Uma amiga, um amigo falou que o professor assiste lá. Ele resolveu. Ele se arrependeu, né? Ele pede para fazer um outro boletim dizendo que ele não fez. Então, é possível, sim, o arrependimento eficaz na denunciação caluniosa. Muito bem. Qual que é a diferença entre... Essa aqui eu vou pedir para vocês pesquisarem, porque é fácil. Qual a diferença entre denunciação caluniosa e calúnia? Denunciação caluniosa e calúnia. Um protege um bem jurídico. No outro, protege outro bem jurídico. Só para dar uma dica para vocês. Certo? Muito bem. Com isso nós encerramos. Comunicação falsa de crime. Agora é mais fácil. O denunciação caluniosa é um pouco mais complexo, né? É possível denunciação caluniosa de contravenção penal? Sim. Dado ensejo de uma contravenção? Sim. Porém, vai ter a pena reduzida aqui, conforme o artigo 339, parágrafo 2º. Tá bom? Muito bom. Comunicação falsa de crime ou contravenção. Provocar ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Já mata a pau a diferença entre denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime. Na comunicação falsa de crime, você não imputa o crime a ninguém. Você não dá ensejo à instauração. Você faz a comunicação de um crime, que é falsa, mas não imputa a ninguém. Tá? Essa é a diferença. Então, a diferença entre denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime está em que, na denunciação caluniosa, há imputação de crime a alguém. E na comunicação falsa, não há imputação a alguém, pois apenas se comunica um fato à autoridade. Tá ok? Exemplo de comunicação falsa. Fui furtado. Quando na verdade não furtou. Isso aí, gente, acontece bastante. Nossa Senhora Aparecida. O cara chega com a carinha branquinha assim, sabe? Você acabou de sair do banho. 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Numa calma, gente. Mas numa calma, assim, ó. Acabei de ser roubado. Puta, me levaram tudo, levaram a carteira e tal. É o melhor salvo-conduto que ele tem para apresentar para a mulher dele, né, meu? Entendeu? Então, exemplo de comunicação falsa. Fui furtado ou roubado. Exemplo de denunciação caluniosa. João me furtou. Quem é o João? É o João da Silva Rocha Pérez Pinto. Foi ele que me roubou. Denunciação. Entendeu? Isso aí é muito comum. Muito comum. Né? Muito comum. Epa! Tô com um pensamento aqui. Várias pessoas falando: professor, e se o cara, mano, chega na delegacia e fala que furtou o carro, mano? Tem seguro? É, tem, professor. Queria dar um golpe no seguro. Opa! 171. Parágrafo 6º, eu acho, do Código Penal. Ou parágrafo 2º, inciso 6º. Tá? É um crime próprio. Tá bom? É uma comunicação falsa, mas tem um crime próprio. Princípio da especialidade. Fica com essa que você vai longe. Ok. Consumação, mesma coisa, quando dá início à investigação. Né? É possível a tentativa. Tranquilo, numa boa. Certo? Legal. Vamos agora para autoacusação falsa, que é o último crime, né, dessa tríade, esses 3 crimes que são muito parecidos. E recomendo também dar uma olhadinha neles. Eles têm uma importância bacana
em incidência em provas da OAB, porque são crimes que ofendem a administração da justiça, tá? Então, eu sinto que é uma boa pedida, tá bom? Vamos lá. O último agora, fechando o nosso matéria para prova, não que vai cair tudo, já expliquei lá em constitucional, falo agora para vocês. Bem, vamos lá. Esse aqui é mais fácil ainda. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente. Acusar-se. Por exemplo, eu chego lá, quero falar com o delegado. Doutor, eu acabei de cometer um furto, um roubo, acabei de matar alguém. Né? Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por ontem. Acusar-se. Tá, no primeiro momento o crime não existiu. O outro, eu vi, o cara cometeu um crime, foi embora, não fui eu. E eu me acuso, mas foi outra pessoa que cometeu, tá? Primeira pergunta legal. Pode haver coautoria? Pode haver coautoria no crime de acusação, acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem? Resposta: sim. Sim. Pois é diferente do falso testemunho. Nós vamos ver depois da prova, tá? Porque no falso testemunho, eu chego lá, aliás, estou na frente do juiz aqui na câmera lá, né? Falo um monte de mentira. Sou testemunha. Assinei. O senhor pode assinar aqui, né? O juiz dá. Pá. Opa. Alguém pode assinar por mim? Não. Não admite coautoria. No falso testemunho. Admite a participação. O cara induz, instiga, mas isso nós vamos ver. Vai ser a primeira matéria da próxima aula, que é o artigo 342. Então, segura aí. Mas, sim, admite coautoria. Duas pessoas se acusam de crime praticado por outras duas pessoas. Coautoria perfeita, perfeita. Se o agente praticar o crime com outra pessoa, mas assumir o crime sozinho, praticou autoacusação falsa? Resposta: não. O crime existiu e ele foi o autor. Certo? Quando se consuma? O crime se consuma no momento em que a autoacusação chegar ao conhecimento da autoridade. Opa! Temos aqui um pequeno problema. Não basta investigação. Então, oi doutor, o senhor é o delegado? Sou. Eu cometi um crime, não existiu porra nenhuma crime. Cometi o crime e tal. Ah é? Então tá bom. Pum. Já consuma o crime. Precisa do BO? Não. Não precisa. Tem gente que vai falar que precisa. Não precisa. Tá? Sabe por quê? A autoridade policial não é nenhum otário. Ah, eu preciso lavrar. Oh, não. Basta. Então é um crime formal. Basta a pessoa acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outra pessoa. Certo? Por outra pessoa. Muito bom. Legal. Tentativa. Somente é possível na forma escrita. Oral não. Quer ver? Pois não? Eu sou delegado? Pois não? Doutor, eu cometi o quê? Ou ele fala ou não fala. Na forma escrita é possível a tentativa. Nesse crime não cabe arrependimento eficaz, certo? Tudo bem? Tranquilos? Bem, vocês vão receber um e-mail aí através do nosso representante aí, o Felipe, e com as matérias eu vou separar para vocês. A prova vai ser dia 6 de maio. Eu pretendo, estourando, estar na caixa de e-mail de vocês a matéria com as aulas, tá bom? A matéria, não, ao contrário, né? O e-mail com as matérias. Mas, por favor, quem está matriculado na matéria de direito constitucional e penal,
deve entrar em contato. Já algumas pessoas, né, que estão fazendo DP ou adaptação, né, em matéria. Professor, é que eu não conheço ninguém da sala, tal. Isso já aconteceu. Turn on, se vira, tá? Por favor. E outra coisa, o cara não tem, puta. Aí ele pega e manda e-mail. Professor, qual matéria fica aí nessa prova? Bem, primeiro que ele não viu o vídeo até o final, que já me irrita, né? Então, por favor, mandarei a matéria para o representante que irá repassar para todos. Ok? Muito obrigado. E na próxima aula, dia 6 mais 7, 13 de maio, faremos a devolutiva dessas aulas, tá bom? Um módulo eu explico a prova de constitucional, beleza. Outro módulo eu explico a prova de penal, tá bom? Um abração para todos. Próxima aula, artigo 342 do Código Penal. Um abraço.